Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar nesse vídeo de como vencer a fraqueza espiritual. Então fica nesse vídeo, eu vou trazer conselhos de como você pode vencer essa fraqueza espiritual, arrancando o problema pela raiz. E para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, sou missionária e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Fraqueza espiritual significa perca de autoridade no mundo espiritual. Quando um cristão está fraco espiritualmente, ele perde a autoridade no mundo espiritual. Por isso que ele sente isso no mundo físico. A pessoa sente que ela está fraca espiritualmente, ela não consegue resistir a determinadas coisas que não provêm de Deus, ela se sente enfraquecida espiritualmente. Ela não consegue orar, ela não consegue resistir ao pecado, exatamente porque houve-se uma perca de autoridade no mundo espiritual. A fraqueza espiritual acontece quando você desprioriza a sua vida espiritual. Ou seja, a sua vida espiritual não é algo principal para você. Então você desprioriza a sua vida espiritual. E isso, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus fica em segundo lugar. E o que acontece? Você vai se tornar uma pessoa fraca espiritualmente. Quais são as causas de fraqueza espiritual? Abertura para o pecado, falta de oração, falta de jejum. A pessoa que se encontra nisso, ela se torna uma pessoa fraca espiritualmente. Porque é nesse momento que ela desprioriza a sua vida espiritual. A sua vida espiritual para ela não é importante, não está em primeiro lugar. Isso faz com que a pessoa tenha uma vida totalmente enfraquecida espiritualmente. E como que você pode sair da fraqueza espiritual? Primeiro, você vai encontrar a raiz do problema na sua vida espiritual. Você precisa examinar a sua vida espiritual. Qual foi a causa da sua fraqueza espiritual? Você praticou algum pecado que fez com que você se tornasse uma pessoa fraca espiritualmente? Você parou de orar como antes orava? Você parou de jejuar como antes jejuava? Quais são as causas espirituais que tornaram você uma pessoa fraca espiritualmente? Então, você descobriu a causa espiritual, a raiz do problema, vai lá e conserta isso. Se você está em falta com Deus, se você caiu em pecado, confesse a Deus com suas palavras, peça perdão e não pratique mais o mal, foge da aparência do mal. Todas as vezes que aquele mesmo pecado que atingiu você, fazendo com que você se tornasse uma pessoa fraca espiritualmente, foge da aparência do mal. Então Deus tem misericórdia daqueles que confessam as suas transgressões e abandona. Então quando você abandona, você se arrepende. Então você precisa fugir da aparência do mal, se consertar com Deus na área na qual você pecou. E a sua vida espiritual automaticamente vai ser renovada pelo poder de Deus. Segunda coisa, você pode ter deixado a sua vida de oração. O crente que não ora não tem poder. Então é claro, nós sabemos que a palavra de Deus diz que através da palavra e da oração nós somos santificados. E se faltar a palavra ou faltar a oração, nós estaremos em falta com Deus. Então, se você tem falta de oração na sua vida, isso significa que você vai se tornar uma pessoa fraca espiritualmente. Ou você está enfraquecido exatamente porque você está em falta em oração. Muitas das vezes você não jejua, muitas das vezes você não coloca a sua vida espiritual em primeiro lugar. Então, se você coloca a sua vida espiritual em primeiro lugar, você vai saber que você não pode pecar contra Deus, você deve fugir da aparência do mal, você deve orar, você deve ter uma vida com Deus, você deve jejuar, você deve colocar a sua vida espiritual em primeiro lugar. E por que isso? Porque Deus está acima de todas as coisas. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E se você ama a Deus acima de todas as coisas, a principal coisa na sua vida vai ser a sua vida espiritual. Se as outras coisas na sua vida não estão bem, a coisa principal que você deve se importar das primeiras é a sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual estiver bem, nada vai abalar a sua fé.
Porque nós sabemos que a nossa vida espiritual é o meio de conexão com Deus, o combustível que nós temos com Deus. E se a nossa vida espiritual está bem, nós iremos conseguir resolver as outras áreas que não estão bem. Então, se você está em falta em alguma dessas áreas, se alguém disse alguma palavra para você que desanimou a sua fé, te colocou para baixo e você desanimou de obedecer a Deus ou desanimou de orar, de buscar a Deus, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento e você deve ser fortalecido também através da palavra do Senhor. É impossível você sair dessa fraqueza espiritual se você não tomar uma atitude. Então você precisa encontrar a raiz do seu problema. Se você pecou contra Deus, peça perdão a Deus. Se você abandonou sua vida de oração, busque a Deus, faça propósito com Deus. Se você é uma pessoa que foi abatida por alguém que falou algo para você e te desanimou, busque a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa e ela não volta vazia. A palavra de Deus vai falar ao seu coração e a sua fé, as suas forças, o seu ânimo será renovado outra vez. Então tome uma atitude na presença de Deus e não aceite a fraqueza espiritual na sua vida. Não aceite a perca de autoridade na sua vida. Porque o Senhor nos concedeu autoridade, mas para nós mantermos essa autoridade, nós devemos andar segundo os seus princípios, segundo a sua palavra, segundo o seu querer, segundo o Espírito, para que a autoridade espiritual não venha a ser perca e você não se torne uma pessoa fraca espiritualmente. Amém? Se esse vídeo te abençoou, deixa o teu like, que Deus abençoe.